novo ano se aproximando e esse é um momento não só de agradecimento por todo esse ano, mas também de comemoração, pois está atingida a marca de 100 vídeos nesse canal. 100 vídeos com entrevistas e histórias lindas que foram contadas aqui, 100 vídeos em que se incluem histórias lindas contadas pelo cinema, histórias lindas contadas pelos povos indígenas, e também faz parte da história do meu trabalho, né? Então, eu convido vocês a pesquisarem aí nossos vídeos, conhecerem as opiniões e as histórias de mais pessoas, sempre pensando aí na questão do bem-estar, né? Físico, mental, integral, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Também assistir conteúdo é uma maneira, né, da gente poder não só descansar às vezes a cabeça da gente, mas também adquirir conhecimento, também sorrir, também descansar a cabeça. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem dos 100 vídeos que já apresentamos e dos muito mais que virão em 2025. Feliz Ano Novo! E daí, por falar na questão do câncer, assim, normalmente as pessoas ainda têm uma visão de uma doença que já indica terminalidade. Sim, né? É um diagnóstico que assusta. Que assusta um pouco, né? Queria que você falasse um pouco aí de como que andam os tratamentos oncológicos, né? Das perspectivas, né? Como que funciona, porque acho que hoje já melhorou muito, né? Existia muito mal-estar nos processos de tratamento, que também melhoraram, né? Os últimos 10 anos foram uma revolução na oncologia. As pessoas até ficam surpresas quando eu falo, assim, no meu consultório, a maioria dos pacientes fica curada. Não porque eu sou o melhor oncologista do mundo, mas porque a tecnologia hoje permite que a gente trate de forma mais eficiente, e o rastreio também permite que a gente descubra mais cedo. Então, a maioria, felizmente, dos meus pacientes estão bem, levam uma vida tranquila. E até aqueles que têm uma doença metastática, né, que sempre foi um problema. Né? O que é isso? Quando o tumor sai do órgão onde ele surgiu e vai parar em outro órgão. Então, por exemplo, o paciente tem câncer de mama, a paciente agora tem uma lesão no osso. Esses casos, em regra geral, são incuráveis, né? Então, quando ele acomete outros órgãos, sem ser o que ele surgiu, a gente está diante de uma doença incurável. E o nosso tratamento tem 2 objetivos principais, já que a gente não vai conseguir atingir a cura. Que é ganhar tempo, né? A gente prolonga a vida desses pacientes, e a gente tem conseguido prolongar cada vez mais, e ganhar qualidade de vida, controlar sintoma, e permitir que o tempo que a gente ganhe seja um tempo bom. Né? E a psicanálise, o Freud tem até uma frase que a psicanálise, ela tem, não é literal, tá? Então não vou abrir aspas, a minha compreensão da frase. A psicanálise, ela é uma técnica para desreprimir o amor. Olha que coisa linda, não é? Porque a forma que eu amo a vida, a mim, ao outro, muitas vezes está equivocada. E aí eu adoeço, né? Então, a psicanálise, ela vai dar fala, ela vai ajudar a pessoa a nomear e a fazer representações simbólicas, atuais, diante daquilo que foi reprimido no passado. A gente, na medicina, nós sempre tivemos o foco no paciente, com o acolhimento da família, mas focado no paciente. E o que nós percebemos aí ao longo desses anos, por décadas, é que o acompanhante, que é o cuidador, tanto profissional quanto também o cuidador familiar, ele ao longo do tempo, ele ficou por muitas vezes esquecido. E ele vai, muitas vezes ele adoece junto com o paciente, porque ele abandona a vida dele em prol do doente, em prol do paciente. Sim. E ele deixa de executar tarefas básicas, entendeu? De cuidar de si, em prol do outro. Mas que a gente hoje entende que para você conseguir apoiar alguém, você tem que estar bem. Então a frase do qual é a pessoa mais importante desse mundo é você. Não é egoísmo, é autocuidado. Você estando bem, você consegue acolher e apoiar quem você quer, seja o seu familiar, seja o seu paciente, se você é um cuidador profissional,
primeiro lugar, eu gostaria de assim, ressaltar a extrema importância desse tipo de trabalho, desse tipo de conversa, não só para o profissional da saúde, mas para o leigo também. Desmistificar um pouco daquela coisa do médico estar sempre de jaleco e vivendo para isso integralmente. Talvez, se a gente começar a entender que isso é o seu trabalho e não só a completude da sua vida, talvez a gente lide um pouco melhor com isso, né? E foi mais ou menos por aí que eu me envolvi com atividades que desopilassem minha cabeça. Hoje eu sinto que das duas coisas que mais me tiram essa carga emocional de trabalhar com UTI, com coisas pesadas, é a música, onde eu sou vocalista de uma banda de rock. Que legal. E nós temos as nossas músicas autorais, os nossos CDs, inclusive lançamos CD novo esse ano. Parabéns. Muito, muito bacana. E acho que não necessariamente musicando, mas escrevendo. Que legal. Uma coisa que eu percebi muito, que me ajuda desde a adolescência, é escrever. Não necessariamente para alguma outra pessoa ler ou ver, mas sentir que você está expurgando de você algum tipo de sentimento. Legal. E de certa forma transformando em arte, né? Bem interessante o trabalho que se faz muito hoje em relação às doenças crônicas, né? As dores, principalmente, né? Relacionada à acupuntura, né? Como que é esse trabalho? Como que você faz o processo diagnóstico, né, e tratamento dessas doenças? O diagnóstico é parecido com o nosso, através da anamnese, conversando com o paciente, levantando os dados, as queixas dele. E também uma coisa que os chineses desenvolveram muito é o diagnóstico através da língua e do pulso, da pulsologia. Então, através da língua, a gente já tem alterações também que ajudam no diagnóstico. E o pulso também, eles classificam o pulso em 28 tipos diferentes de pulso. Então, através do pulso, você consegue ver como é que está o organismo da pessoa. A gente tem 3 posições de pulso e você vai vendo essas nuances, essas diferenças. Isso porque é muito interessante que na China, antigamente, quem tinha acesso aos médicos, o que antigamente ainda eram os xamãs, eram parecido com aqui no Brasil, com a população indígena que você está bem próximo e auxiliando eles, eram a família do imperador. Então, quando algum médico ia atender as mulheres, eles não podiam pedir para tirar roupa, examinar nem nada. Então, eles só tinham acesso ao que estava visível, digamos. Então, que era a língua, e o pulso você podia encostar, você não tinha que pedir para a pessoa tirar roupa nem nada. Então, eles acabaram desenvolvendo muito diagnóstico através desses 2 caminhos. Da língua e do pulso. E eles tinham que ser bem precisos, porque se errasse, não conseguisse tratar, né, já perdeu a cabeça lá. Certo. Então é um dos caminhos que a gente utiliza também para fazer esse diagnóstico energético e auxiliar os pacientes. Também nos casos de dores, dores crônicas. Meu pai era arquiteto, meu avô era arquiteto e meu bisavô também. Então eu nasci numa família nasci numa família que sempre teve uma vocação artística ali, né? Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu passei a desenhar. Eu acabei estudando arquitetura também, eu finalizei o curso. Mas eu tinha o que o professor chamava de traço para arquitetura, né? Eu tinha um certo traço. E sempre comecei a desenhar bico de pena, óleo, pastel, com 16, 17 anos, para aqueles salões de arte jovem. E quando eu já estava ali com os meus 20 e poucos anos, eu comecei a descobrir que eu não tinha... Eu até fazia faculdade de Direito, mudei da arquitetura para direito, porque tem um lado da família da minha mãe que é tudo juiz, promotor, ministro do STJ, tudo isso.
Aliás, eu fiz uma exposição do meu primo, que é aluno do grupo de estudos, lá no STJ, uma mega exposição dele, que ele é muito bom fotógrafo. Além de... E então eu descobri que eu não sabia pintar nem desenhar tanto quanto eu queria me expressar. Eu tinha 2 amigos que tinham câmera, tudo, gostava. Minha avó fotografava bastante, meu pai tinha uma coleção de fotos muito grande, fotos de família. Então sempre vivi com essas 2 coisas. E quando meu avô veio para o Brasil, com meu bisavô, eles trouxeram um pintor junto, que ainda era adolescente, filho de amigos, para vir, porque meu avô já veio para empreender aqui no Brasil, meu bisavô, né? Então, quando ele chegou aqui, ele montou uma construtora em Santos, né, grande. Meu avô, para você ter uma ideia, ele é formado em arquitetura e engenharia em Minneapolis, no Wisconsin, em 1905, 1914. 8 anos trabalhando nos Estados Unidos, arquiteto, antes de voltar para o Brasil. Porque naquela época, um navio de Santos para os Estados Unidos levava 3 meses. Né? Então, ele ficou por lá. Mas a gente sempre teve na casa dos meus avós paternos uma coleção de retratos da família que esse rapaz pintou. Depois ele foi estudar na Itália, da Itália ele voltou para a cidade espanhola, de onde era meu avô, meu bisavô, e lá tem um museu hoje com o nome dele, inclusive. Daí a gente queria aproveitar, né, essa oportunidade que a gente tem alguém que é tão integrado com a medicina preventiva, né, de cuidados aí da vida, né, de qualidade de vida. Algumas dicas que você possa dar para o público para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. O que você acha relevante? O que você encontrou? Você que teve agora num simpósio recentemente, né? De medicina da qualidade de vida. O que você pode falar para a gente ajudar o nosso público a se prevenir e cuidar melhor da saúde? Perfeito. Então, eu estive esse final de semana, né, no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é justamente sobre isso, né? Esse olhar na medicina, né, muito além das medicações, muito além dos remédios, né? E sim a gente tratar de cada um dos pilares, né, de qualidade de vida, né? Que traz qualidade de vida, traz não só mais tempo de vida pra gente, né? Cientificamente comprovado, mas traz mais tempo com qualidade, né? Então a gente olhar para todos esses pilares. E quais são os pilares, né? Então o pilar sono, né? A gente ter horas de sono, né, com qualidade, que isso é muito importante, né? O pilar alimentação, que é um pilar essencial, né? Então uma alimentação principalmente baseada, né, pautada em alimentos vegetais, né, frutas, legumes, verduras, né, com a menor quantidade possível de alimentos de origem animal, né? Então carne, leite, ovos e derivados em pequenas quantidades, tá? Evitar os alimentos ultraprocessados, né? Então os alimentos aí artificiais, né? Então é o que a gente fala, a gente descascar mais e a gente abrir menos, né? Abrir menos pacotes, descascar mais banana, comer mais frutas, né? Então o pilar alimentação, muito importante. O pilar atividade física, né? Que nós estamos aqui hoje, né? Para conversar a respeito. Aí a gente vai falar um pouquinho da cannabis sativa, né? É claro que nós temos problemas, é claro que a gente tem o uso indevido da cannabis sativa, pro uso recreacional, da cannabis, do medicamento opioide, da cocaína, né? As pessoas utilizam para outros fins. Exato. Mas é muito importante as pessoas saberem que a cannabis medicação é completamente diferente do cigarro de maconha. É completamente diferente. Né? A produção dessa medicação ela é muito controlada e tem que ser. Né? Tem que ser uma planta cultivada de forma orgânica, porque a cannabis sativa é uma planta que faz fitorremediação, então é uma planta que filtra o solo, então ela pega tudo que é porcaria do solo, né? Metais pesados, agrotóxicos, então o cultivo dela tem que ser muito controlado. Os métodos de extração, né? A gente vê que tem muita gente que faz seus óleos, tudo, né? E as pessoas, os profissionais que usam há muito tempo, sempre recomendam
que seja feita que tenha um certificado de análise, essas medicações, que é caro fazer. Então nem todo mundo faz, né? E esse certificado de análise serve exatamente para isso, para a gente ter certeza que essa planta está livre de metal pesado, livre de agrotóxico, livre da substância através da qual foi feita a extração, quanto que nós temos de cada fitocannabinoide ali dentro, né? Então, se a gente tem o CBD, o THC... Então é muito importante que a gente saiba o que a gente está dando para o paciente. Então, eu sou Juliana Gomes Pereira, sou médica psiquiatra da infância e adolescência, mas também atendo adultos. Eu sou do interior de São Paulo, de Taubaté, e hoje eu moro em São Paulo e atualmente eu trabalho só no consultório. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu saí do Hospital Santa Catarina, onde eu trabalhei com oncologia, né? Eu era psiquiatra da equipe oncológica. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Por mais estilo de vida também, é muito duro para o médico sair do serviço, sair de um hospital e falar, vou sozinha para o consultório. É um grande passo também, né? Tem o lado ruim de ser muito solitário, mas a ideia era ter mais qualidade de vida, estar mais perto de casa, né? Hoje o meu consultório fica a 30 metros da minha casa. Então a minha qualidade de vida melhorou assim substancialmente. Eu só uso o carro para fazer sacolão, praticamente, né? Então, assim, eu vou a pé para o consultório, é rapidinho, não despendo um tempo. E a ideia de trazer esse sentido para o dia a dia veio de acompanhar tantos casos com resultados insuficientes, né? Uma dificuldade muito grande de alcançar a remissão nos quadros psiquiátricos. E aí na minha vida pessoal também, né? As condições que foram acontecendo comigo e cada vez mais esse olhar. Então, falando um pouco sobre o envelhecimento cerebral normal, a gente precisa esclarecer que não é normal perder a memória com o envelhecimento. O que acontece é uma redução da velocidade de processamento das informações. Então, aquilo que você conseguia aprender, organizar na sua mente e executar uma ação a partir daquilo, com 30 anos ou com 20 anos, você demora um pouco mais para conseguir fazer isso com o envelhecimento. E isso vai ser mais demorado com 60, mais demorado com 80 e mais demorado com 90. Porém, o processo de aprender a informação, elaborar a informação e lidar com ela, tomar uma decisão, no envelhecimento normal, ele está mantido. Então, a pessoa tem a mesma capacidade de realizar. A memória, ela também está mantida no envelhecimento normal. Só que, às vezes, a gente tem um pouco mais de lentidão para acessar aquela informação. Mas você tem a capacidade, inclusive, para as informações que você acabou de receber, de acessá-las, né? A capacidade de decisão também, ela permanece durante todo o envelhecimento sadio. Então não é porque a pessoa ficou mais velha que agora ela precisa que outras pessoas tomem a decisão por ela. Então, no envelhecimento normal, a capacidade de tomada de decisão está mantida. E como você acha que isso promoveu outra qualidade de vida para você? O que te ajudou? Atividade física eu canso o corpo para descansar a mente, né? Então eu brinco com os meus pacientes de que quando eu não faço atividade física eu viro uma bruxinha, né? Porque dá um mau humor, dá um desânimo, né? E eu percebo que a atividade física, ela me deixa sem ansiedade, ela tira realmente aquela tensão do dia a dia, do trabalho, né? É um momento que eu falo que é um momento meu e que eu tô ali realmente pra mim, né? Pro meu cuidado. Com o corpo, né? Começou exatamente com isso, né? Que a dança tem muito impacto no teu trabalho como fotógrafo também, né? Sem dúvida. Eu inclusive já tenho participado eu mesmo de Corpo Presente em algumas performances. A gente fez uma performance que aconteceu no Sesc Pompeia,
uma direção do Caíto Marcondes, né, a Catarina Guschken, que é uma amiga, parceira de alguns trabalhos, né, e a Malu Avelar, né, que é bailarina de formação e das artes do corpo. A gente fez essa performance, eu tenho participei como músico e como performer mesmo. E mesmo tenho participado até nas aulas que eu ministro, quando possível eu entro com o corpo também, né? Então, o que tem um pouco a ver com o goleiro, que me cabe, né? Que na verdade o goleiro fica numa posição do campo muito específica, né? Que é de contemplação tensa das coisas que estão acontecendo naquele palco. Para quando solicitado, naqueles poucos segundos, né, ele ter que coreografar uma trajetória em direção à bola, né? Então tudo isso, na verdade, está ligado, né? A senhora pode falar um pouco sobre a questão do colo do útero, né? Como que é possível prevenir, né? A importância da prevenção, como que funciona um pouco essa prevenção. Tem gente que nunca fez, né? Eu falo que eu vou em populações, às vezes, um pouco remotas, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, então tem gente que nunca fez essa prevenção, né? Existe muito preconceito ou medo, e tem mulheres na população também que não fazem, né? Tanto pelo incômodo que elas acham que pode ocasionar, como por vergonha ou medo de encontrar um resultado negativo, positivo, né? Então, essa história, né, que se frequenta o norte do Brasil. Infelizmente, a maior incidência de câncer de colo de útero no Brasil é no norte. Então, por que ela é tão incidente lá? Por falta de exame, não é quer dizer, por falta de diagnóstico. Então, se a gente for começar do começo, assim, fazer uma história brevezinha do câncer de colo. Então, você inventaram, mais de quase 100 anos atrás, o exame de Papa Nicolau. Então, ele é conhecido assim. Então, a gente chama Papa Nicolau ou preventivo. Então, era o exame que você colocava uma escovinha, vamos dizer assim. Nem era escovinha antigamente, era uma coisa mais simples ainda. Era um palitinho. Você passava no colo do útero e pegava aquelas celulinhas, examinava e você conseguia descobrir, detectar uma lesão maligna no comecinho. Certo. Então você já descobria. Quer dizer, não é grande vantagem, mas já era alguma coisa. Sim. Bom, isso foi evoluindo. Então hoje, para não estender muito, você tem 2 exames. O Papa Nicolau e o exame de pesquisa de HPV. Então, o que tem de milagre nessa história? Hoje está provado, não tem mais discussão, não tem mais briga. O câncer de colo de útero é causado pelo HPV. Então, é HPV, pronto. O que eu tenho feito atualmente é ter levado a palavra do Gil, né? Quase como se fosse uma missionária. Mas os dados, né, eles dizem o seguinte, que hoje no Brasil, 55% das gestações não são planejadas. Só que se você coloca todos os métodos anticoncepcionais na frente das pessoas e tira as barreiras, você chega na conclusão que 76% gostaria de usar os métodos de longa duração, mas não estão usando. No Brasil, a gente só tem 4% da população usando DIU ou implante, que são os métodos de longa duração, que são reversíveis. E isso é muito cruel, né? Se a gente pensar em acesso, isso é muito triste, né? Eu gosto muito de falar de DIU porque ele vem com uma materialização de uma autonomia muito forte, né? Você decide se você quer engravidar e quando você quer engravidar. E isso é muito forte, é uma autonomia que nem todo mundo está preparado para receber. Você que estava falando um pouquinho sobre a tireoide, né? Porque a gente estava comentando de hipotireoidismo e edema. Fala um pouquinho dessa relação da tireoide com as questões emocionais, né? Porque para mim é uma das questões que eu sempre busco investigar quando chega um paciente com um quadro de transtorno do humor abrupto, por exemplo.
ser um desencadeante emocional muito claro, assim, seriam as causas hormonais, né? Eu acho que uma das principais dentro da psiquiatria são as doenças da tireoide, né? Então, se puder falar um pouquinho dessa relação, né, com o humor, como que ela acaba interferindo, né? Por que a gente sabe que o hipotireoidismo acaba afetando o humor? A tireoide, ela regula o nosso metabolismo, então quando ela funciona de mais ou de menos, ela pode ter alterações no metabolismo de uma forma geral. Então, quando uma pessoa tem hipotireoidismo, a glândula funciona de menos, a gente pode ter um metabolismo mais lento. Se a gente tem um metabolismo mais lento, eu vou ter fatores secundários a isso. Exemplo, intestino preso, pele ressecada, excesso de sono, cansaço, indisposição, unha quebradiça, queda de cabelo, posso ter o inchaço, edema, que a gente comentou, né? E a depressão. Bradicardia também associada, frequência cardíaca mais baixa. Então, são sintomas associados a um quadro de uma tireoide que funciona de menos. Quando ela funciona demais, a gente vai ter o extremo oposto disso. Então, uma frequência cardíaca mais alta, eu vou ter o intestino solto, eu posso ter, ao invés de depressão, a mania, euforia, né? Episódios até de síndrome do pânico. Posso ter perda de peso involuntária, porque daí eu desincho muito, mas meu metabolismo está tão acelerado que eu gasto calorias de uma forma espontânea, sem fazer exercício, sem fazer nada. Então a gente tende a perder peso e peso às custas de músculo, que é ruim também para o metabolismo, né? Quanto mais massa magra, mais saudável a gente é. Então, a tireoide, ela influencia em vários órgãos de diversas funções, vários tecidos. É uma questão que eu ia comentar, que tem a ver com a própria atual conjunção de onde está o território, né? Ele já foi mais próximo à água, né? Ao rio, e agora ele está um pouco afastado, né? Então também tem essa questão de tentar retomar uma proximidade com o local onde possa ter abastecimento, né? E isso envolve também a própria questão de como foi colonizado o teu território, né? Que foi um território de colonização muito precoce, em que o catolicismo, né, a catequização, ela acabou minguando tanto a linguagem quanto a cultura do seu povo, né? Que está num processo muito interessante de reconquista, né, da linguagem e das culturas. Né? Então, agora é um processo de retomada, né? E daí eu queria entender como que isso também afetou a questão do entendimento do que vocês chamam de bem viver, né? Porque por um tempo meio que ficou afastado de muitos conceitos que são tradicionais, né? Então, como que foi essa retomada de toda essa cultura novamente, né? E o que significa o bem viver, como é entendido o bem viver dentro do Chacriabá, né? Então, o território de Chacriabá era imenso aqui, né, na região. Era um território que fazia desde a margem do São Francisco, aqui do lado esquerdo de São Francisco, não sei, lado esquerdo. E aí, o pessoal foi chegando, alguns fazendeiros foi chegando, e a população indígena que estava ali, ela foi sendo afastada do leito do rio, foi sendo empurrada para trás. E o pessoal foi tomando conta, foi criando fazenda, foi criando casas e foi afastando. E a população Chacriabá foi recuando, até chegou um momento que eu acho que não tinha como recuar mais, porque também atrás já tinha mais gente, então chegou um momento que teve conflito, né, que foi aí que aconteceu a resistência do Chacriabá, e resolveu lutar para aquele território, porque senão seria ter expulso, porque ia recuando, chegava um momento que eles teriam que sair daí para outro lugar. Então teve um momento que eles se mobilizaram e falaram, não, nós não vamos sair daqui, nós vamos lutar para esse território, nós não vamos recuar mais.